Oi, a inteligência artificial está sem dúvida mudando o nosso mundo. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Afinal, quem é que está no comando? Para a gente conseguir entender o emaranhado de regras da governança de IA, a gente precisa olhar para quem está escrevendo essas regras, por que estão escrevendo e, claro, como é que isso afeta a vida de todo mundo. Beleza, vamos começar por aqui. A ideia que mais se ouve por aí é que a gente está numa corrida da IA. Mas, como o pessoal do Stimson Center aponta, essa mentalidade de o vencedor leva tudo pode acabar sendo um tiro no pé, sabe? Ela gera mais medo do que colaboração. Então, para a gente entender as regras do jogo, primeiro a gente tem que olhar para o cenário mundial. Lá, potências como Estados Unidos, União Europeia e China estão na disputa. Só que chamar isso de corrida talvez seja simplificar demais as coisas. Olha só que interessante essa comparação com a corrida espacial. Naquela época, eram dois jogadores principais, um objetivo claríssimo, tipo chegar à Lua, e o ritmo era mais lento. Agora, a IA, a história é outra. São muitos jogadores, não tem uma linha de chegada definida, e a evolução acontece numa velocidade maluca, coisa de dias, minutos. O impacto é em tudo. E em vez de unir o mundo, como aconteceu com o Tratado do Espaço Sideral, parece que está aí criando mais divisões. E essa divisão fica bem clara aqui. A União Europeia está focada na segurança, tentando criar uma regra que sirva para todo mundo. A China adota um modelo de cima para baixo, com o Estado controlando o desenvolvimento. Já os Estados Unidos, lá eles apostam na inovação do setor privado, o que resulta num monte de regras diferentes, tudo meio espalhado. Vamos dar um zoom nos Estados Unidos, então. O que acontece quando não tem uma lei federal única para IA? O resultado é um sistema super complicado que às vezes até se contradiz. Pois é, o ponto principal é esse. Existe um vácuo de poder no nível federal. E como não tem uma liderança central clara, os estados estão tendo que se virar sozinhos, criando essa verdadeira colcha de retalhos de leis. E essa linha do tempo mostra bem a velocidade que as coisas estão acontecendo. Olha só, em maio de 2024, Colorado e Utah dão o pontapé inicial. Menos de um ano depois, o Texas já tem a sua lei. A Califórnia entra na jogada em setembro de 2025. E no meio disso tudo, a Casa Branca aparece com uma ordem executiva que só adiciona mais uma camada de complexidade nesse quebra-cabeça que está sendo montado estado por estado. E aqui a gente vê que cada estado está atacando um problema diferente. Colorado está de olho na discriminação, Utah na transparência. O Texas já parte para proibições bem claras e a Califórnia foca nos direitos do consumidor. Ou seja, não tem um caminho único, nem de perto. Agora, vamos chegar ainda mais perto. Como é que todo esse labirinto de leis afeta o nosso dia a dia, principalmente no trabalho? É aqui que a política abstrata vira algo bem real. $365 mil. Esse número é o valor do primeiro acordo judicial da história lá nos Estados Unidos, envolvendo IA em questões de emprego. Ele foi pago por uma empresa que usava uma ferramenta de contratação que simplesmente rejeitava candidatos mais velhos de forma automática. E quando a gente fala em decisões de consequência, não é pouca coisa. Dá uma olhada. Estamos falando de emprego, moradia, crédito, saúde, são áreas que definem a vida de uma pessoa. O uso de IA nesses pontos tem consequências enormes. Isso tudo leva a uma pergunta fundamental que está sendo discutida num processo contra a empresa Workday. De quem é a culpa quando um algoritmo discrimina? É da empresa que usa a ferramenta ou da que criou? A resposta para essa pergunta vai definir muita coisa sobre responsabilidade na era da IA. Ok, com tudo isso acontecendo, como é que a sociedade está reagindo? Essas preocupações de hoje têm um paralelo histórico bem interessante, que ajuda a gente a entender as respostas que estão surgindo agora. É comum a gente ouvir o termo ludita como um xingamento para quem tem medo de tecnologia, né? Mas a história é outra. Os luditas não eram contra a tecnologia em si. Eles eram trabalhadores organizados que protestavam contra o jeito que a tecnologia estava sendo usada para explorar as pessoas. A briga não era com a máquina, era com a exploração. E essa perspectiva histórica joga uma luz sobre os dias de hoje. Se o problema não é a tecnologia, mas como a gente usa ela, quais são as nossas soluções para garantir que a IA beneficie todo mundo e não só alguns? E basicamente duas grandes ideias estão na mesa. Uma é a negociação coletiva, que busca dar mais poder aos trabalhadores para que eles tenham voz sobre como a IA é usada. A outra é a renda básica universal, que propõe criar uma rede de segurança financeira para todo mundo, não importa se a pessoa tem um emprego ou não.
E o que aconteceria se as pessoas recebessem esse dinheiro sem nenhuma condição? Estudos sobre renda básica universal como esse aqui mostram que a esmagadora maioria usaria para necessidades básicas, pagar aluguel, comprar comida e quitar dívidas. Isso meio que derruba aquela ideia de que o dinheiro seria mal gasto. Certo. Então, depois de olhar o cenário global, o nacional e o pessoal, como é que a gente junta tudo isso e pensa num caminho para o futuro que faça sentido? Mais importante é entender o seguinte: o futuro não está escrito em pedra. A gente não precisa só sentar e esperar para ver o que vai acontecer. As decisões sobre como regular, como implementar e como distribuir os ganhos da IA são escolhas que estão sendo feitas nesse exato momento. Especialistas de várias áreas sugerem um caminho com 4 princípios. Primeiro, as regras precisam ser dinâmicas para acompanhar a tecnologia. Segundo, a gente precisa ter coragem de experimentar e aprender com os erros. Terceiro, é fundamental ser inclusivo, trazer todo mundo para a conversa. E por último, o que eles chamam de governança paradoxal. A gente tem que ser capaz de equilibrar coisas que parecem opostas, como incentivar a inovação e, ao mesmo tempo, garantir a segurança. E no fim, a gente volta para aquela questão que resume tudo. A gente vai tratar a IA como uma corrida para ver quem ganha? Uma disputa de soma zero? Ou será que podemos ver isso como uma chance de projetar juntos um futuro mais justo e colaborativo? A resposta que a gente der para essa pergunta, bom, é ela que vai definir a era que vem pela frente.